município de Albacete, o novo autódromo, o quarto em Espanha, acolheu cerca de 300 pilotos nas provas inaugurais no passado fim de semana. E foi também nesta pista que começou o Campeonato Nacional de Fórmula Ford. Compareceram Paulo Bombas e Pedro Vaquinhas, ambos com Van Diemen RF90 Minister, e o estreante Alexandre Rato com um velho Van Diemen RF85. Sem treino e sem tempo para encontrarem as melhores afinações, os pilotos portugueses, integrados nos 19 espanhóis do campeonato no local, não puderam fazer melhor do que o meio da grelha de partida. Paulo Bombas realizou o 8º tempo, 7ª fila, Pedro Vaquinhas fez o 10º tempo, 8ª fila, e Alexandre Rato o 22º tempo, 11ª fila da grelha. Com a corrida de 15 voltas totalmente dominada por Pedro Martínez, os portugueses mantiveram as suas posições iniciais. Pedro Vaquinhas perdia o contacto com Paulo Bombas depois de ter tido que esperar pelo resto do pelotão na sequência de um ligeiro despiste. Pedro Vaquinhas iria, no entanto, protagonizar uma recuperação que levaria até junto de Paulo Bombas nas voltas finais. Com Pedro Martínez destacado a 22 segundos de diferença do segundo, Paulo Bombas classificava-se no 14º lugar, Vaquinhas no 15º e Rato em 19º. No pódio especial para os portugueses, com a presença do antigo piloto de Fórmula 1 Níger Cabral, Paulo Bombas averbava 20 pontos para o campeonato, Pedro Vaquinhas 15 e Alexandre Rato 12 pontos. Próxima prova, Estoril, em 26 de agosto. O Campeonato Nacional Galp de Fórmula Ford teve este fim de semana companhia. Foram os concorrentes ao Campeonato Espanhol da modalidade. Os nuestros hermanos começaram logo nos treinos a mostrar as garras, que no caso foram uma superioridade técnica dos chassis em relação aos portugueses. No entanto, este favoritismo só reforça a excelente prestação de Paulo Longo e Carlos Azevedo, que apesar de não disporem das mesmas condições, conseguiram alcançar lugares nas 3 primeiras filas da grelha. Pedro Martínez, autor da pole position, foi o melhor na largada e colocou-se logo na dianteira. Atrás vinham Paulo Longo, Álvaro de Arenzana, Henrique Gluckmann e Ivan Arias. Coceiro não saiu bem e era só o 6º. Esta prova contou com 26 carros à partida, dos quais 17 eram portugueses, o que demonstra bem o interesse crescente que esta modalidade tem vindo a alcançar no nosso país. A primeira passagem pela reta da meta, com Pedro Martínez em primeiro lugar, seguido por Paulo Longo e Álvaro Arenzana. O piloto espanhol que seguia Longo tentava ultrapassá-lo e, ao não conseguir, foi obrigado a uma travagem mais forte no final da reta. Como Arenzana não conseguiu desta vez passar Paulo Longo, ficou tudo na mesma em relação aos 3 primeiros. Na reta passou Martínez em primeiro, mas agora Longo e Álvaro Arenzana vinham lado a lado. O piloto espanhol acabaria por levar a melhor sobre o português ao ultrapassá-lo. Assim, Arenzana assumiu o 2º lugar. Ivan Arias era nesta altura o 4º classificado, logo atrás de Paulo Longo. Regressado à Fórmula Ford, Manuel Gião era na 3ª volta ao 5º classificado, tendo atrás de si Pedro Coceiro. 4ª passagem pela reta da meta, com Paulo Longo e Ivan Arias lado a lado em luta pela 3ª posição. Mais atrás vinha Pedro Coceiro, que depois de ter ultrapassado Manuel Gião, ocupava o 5º lugar. Pedro Martínez continuava a ser o líder da corrida. O segundo continuava também a ser Álvaro Arenzana e Paulo Longo perdia a 3ª posição para Ivan Arias. Pedro Coceiro era então o 5º classificado. Rosário Sotomayor não teve sorte desta vez e, no final, obteve o 20º lugar. Pedro Martínez nunca viu a sua liderança ameaçada e passou na reta da meta completamente isolado. Finalmente, e depois de terem rodado juntos durante 5 voltas, Pedro Coceiro conseguiu ultrapassar Paulo Longo, que se queixava de problemas na embreagem do seu Van Diemen 87. Com esta alteração, Coceiro passou a ocupar o 4º lugar da classificação geral, o que lhe conferiu também a melhor posição de entre os pilotos portugueses. Portanto, à 10ª volta estava tudo definido e entre os 6 primeiros não se verificou mais nenhuma alteração ou troca de posições. Martínez tinha atrás de si António Pereira, que já estava a dever uma volta ao espanhol. No 2º lugar, continuava Arenzana. Ivan Arias e Coceiro vinham quase colados, mas o final aproximava-se e o piloto português não teve a oportunidade de tentar chegar ao último lugar do pódio. Final da 3ª prova do Campeonato Nacional de Fórmula Ford. Vitória para Pedro Martínez, que efetuou a volta mais rápida, à média de 142,448 km/h. 2º lugar para Álvaro Arenzana, em 3º Ivan Arias, na 4ª posição ficou Pedro Coceiro e no 5º lugar, Paulo Longo.
Campeonato Nacional e Ibérico de Fórmula Ford teve mais uma corrida no circuito do Estoril, com uma grelha de partida bem composta entre pilotos portugueses e espanhóis. À partida, o homem da pole sai na frente, tirando vantagem de sair do melhor lugar da grelha. Álvaro de Arenzana é seguido por Pedro Martínez, Roger Morbach e Carlos Azevedo, o melhor português que nos treinos conseguira a terceira marca. Ainda na primeira volta, o comandante do Campeonato Espanhol, Pedro Martínez, que aqui está na segunda posição, não se conforma com esse segundo lugar e ataca fortemente o seu colega de equipa, Álvaro de Arenzana. Aqui na curva VIP, Martínez tentou passar por dentro. E a pressão deu resultado e Martínez passou a liderar o pelotão, que ainda rodava compacto. Isto no final da reta interior. Arenzana passava então para o segundo lugar. Um desentendimento entre pilotos do fim do pelotão ficaram logo afastados no início da corrida. A luta pela terceira posição envolve 4 pilotos que despertaram a atenção do público. Esteve atento às prestações de Roger Morbach, Ivan Arias, Pedro Coceiro e Carlos Azevedo, por esta ordem. Mais atrás, uma interessante luta entre Manuel Gião e Paulo Longo, que discutiam acesamente o 7º lugar. Um pouco longe de Azevedo, que estava no 5º lugar, e Coceiro no 6º. Arias passa Morbach e Coceiro faz o mesmo a Carlos Azevedo, que se viu impedido de reagir, pois a sua máquina não é tão competitiva como a dos seus adversários. Vitória folgada para Pedro Martínez, com Álvaro de Arenzana na segunda posição e Ivan Arias em terceiro. Pilotos que foram ao pódio. Entre os pilotos lusos, o primeiro foi Coceiro, o segundo foi Gião e o terceiro Paulo Longo. Ainda nas boxes, os 33 pilotos que participaram na corrida, onde estavam incluídos 14 portugueses, entre os quais a única mulher, Rosário Sotomayor, nesta prova de Fórmula Ford em Jarama. Nos treinos, Coceiro, que comanda o Campeonato Nacional, tinha o 9º tempo, Gião o 4º e Pedro Vaquinhas a 6ª marca. A pole foi para Pedro Martínez, com o seu colega Arenzana ao seu lado na primeira linha da grelha. Aqui vemos Pedro Vaquinhas, um dos pilotos assíduos ao Campeonato Nacional e também presente nesta prova do Campeonato Ibérico. Primeira linha para Martínez e Arenzana. Na segunda linha, Gluckmann e Manuel Gião. Morbach e Vaquinhas dividiam a terceira linha da grelha, enquanto logo atrás, Arias e Soler. Quinta linha, Coceiro e Calhe. Logo na partida, Martínez e Arenzana arrancaram muito bem e conseguem desde logo uma pequena vantagem para os seus mais diretos perseguidores, Gluckmann e Manuel Gião. Um despiste entre os concorrentes da parte de trás da grelha, felizmente sem consequências físicas para os intervenientes. Ainda na primeira volta, Martínez aparece destacado no comando, com Arenzana também isolado no segundo lugar. O melhor português era Gião, com um novo carro deste ano, e lutava pelo terceiro lugar. Primeiro era Pedro Martínez, segundo Álvaro de Arenzana, Gião era 4º, em luta pelo terceiro lugar com os espanhóis Gluckmann e Arias. Pedro Coceiro e Pedro Calhe na luta pela 5ª posição. E no final da reta da meta de Jarama. O comando, Martínez tinha já 7 segundos de vantagem para o seu colega de equipa, enquanto Longo, com o seu velho Van Diemen, era 13º. Amorim já tinha recuperado algumas posições, enquanto Gião lutava com Gluckmann e Arias com Vaquinhas.
Saído do 21º lugar, Nia Amorim estava já no top 10 e chegava-se a Carlos Azevedo. Rosário Sotomayor aproximava-se também do top 10. Enquanto Martínez adicionava mais alguns segundos à sua vantagem, mais atrás, Azevedo e Cotilhas discutiam uma posição entre os melhores. Mais uma ultrapassagem de Rosário Sotomayor a um piloto espanhol. Gião, em forma, chega-se a Gluckmann e passa-o na luta pelo terceiro lugar. Carlos Azevedo e Nia Amorim discutiam até a final da corrida o 8º lugar. Gluckmann era terceiro, Arias quarto, Gião quinto e Vaquinhas sexto. Rodavam em conjunto em luta pelo último lugar do pódio. Pedro Coceiro passa Rosário Sotomayor a caminho do 7º lugar. Um peão do concorrente espanhol Vicente Merino. Nia Amorim e Carlos Azevedo continuavam na guerra. Entre os portugueses, Ivo Matias era 20º, António Pereira 21º, Alexandre Rato e José Rolim disputavam o 18º lugar. Pedro Coceiro era 7º e segundo português e tinha logo atrás de si 2 pilotos também portugueses, Amorim e Azevedo. Faltavam 3 voltas quando Pedro Vaquinhas partiu o motor do seu Van Diemen e abandonou. Morbach e Long, na luta pelo 11º posto, eram outros dos pontos de interesse nesta corrida de 12 voltas, ganha por Pedro Martínez, com Álvaro de Arenzana em segundo, Gluckmann em terceiro e Arias em quarto. Só depois vinham os portugueses Gião quinto, Coceiro sétimo e Nia Amorim oitavo. Carlos Azevedo e Rosário Sotomayor fechavam o lote dos 10 primeiros, numa prova em que se classificaram 25 pilotos. Azevedo, que também rodou durante os treinos no minuto e 51 segundos, e logo atrás deles, Rosário Sotomayor. A partida com o Longo a colocar-se na dianteira e Carlos Azevedo e Pedro Vaquinhas a lutarem pelo segundo lugar. Ao engrenar a marcha atrás, a quando da largada, Rosário Sotomayor perdeu alguns lugares, enquanto que Paulo Bombas, quinto na grelha, se colocava no lote dos primeiros. No final da segunda volta, Longo continuava na frente, mas o segundo era então Paulo Bombas, seguido por Pedro Vaquinhas. Atrás deste estavam Carlos Azevedo e Rosário Sotomayor, e mais atrás ainda, já a alguma distância, seguia o pelotão com os restantes concorrentes. Na terceira passagem pela reta da meta, Paulo Bombas e Pedro Vaquinhas tocaram-se. Em consequência deste acidente, o diretor da prova mandou interromper a corrida e os pilotos prepararam-se para a formação de uma nova grelha de partida, onde não alinharam Paulo Bombas, devido ao acidente com Vaquinhas, e António Pereira, que desistira logo no início da corrida. Com a nova largada, Paulo Longo voltou a ser o mais rápido e colocou-se no primeiro lugar. No final da primeira volta, Pedro Vaquinhas, que era terceiro, ultrapassou Rosário Sotomayor e ascendeu à segunda posição. Carlos Azevedo era então o quarto classificado e atrás dele seguiam José Viana, Alexandre Rato e Fimi Cassano. Mais uma passagem pela reta da meta, com Paulo Longo em primeiro lugar, seguido por Pedro Vaquinhas. Carlos Azevedo, que entretanto ultrapassara Rosário Sotomayor, era o terceiro classificado e tentava a ultrapassagem a Vaquinhas. 2 voltas mais tarde, Rosário Sotomayor passou Carlos Azevedo e chegou assim ao terceiro lugar. A única concorrente feminina a esta prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4 preparava-se então para discutir com Pedro Vaquinhas a segunda posição. Viria a alcançá-la na 9ª volta, quando finalmente conseguiu ultrapassar o concorrente que seguia à sua frente. Assim, Rosário Sotomayor era a segunda classificada, com Pedro Vaquinhas e Carlos Azevedo nas posições imediatamente a seguir. Vaquinhas viria, no entanto, a desistir com uma avaria na caixa de velocidades. Paulo Longo venceu esta prova de uma forma inequívoca, já que nunca viu o seu primeiro lugar ameaçado. Entretanto, António Pereira, que assistira à corrida depois de ter abandonado, foi vítima de um acidente quando resolveu